A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. E estou aqui, para contar mais um pouco dos meus testemunhos, né, irmãos? Que esse canal Deus permitiu eu criar para contar um pouco dos meus testemunhos. É claro que eu vou fazendo ali a cada dia aquilo que o Senhor Jesus me permite fazer. Espero que todos estejam bem. Desejo uma ótima tarde para todos. E que o Senhor Jesus venha nos abençoar nessa tarde. Amém, irmãos? Eu vou estar aqui comentando sobre um comentário que um irmão me deixou no último vídeo que eu postei aqui no nosso canal. Irmã Miriam Gonçalves, minha querida. A irmã disse, eu não vou ler tudo porque o comentário dela é um pouquinho extenso, mas creio que as pessoas já leram esse comentário e ela sabe também o que está escrito aqui. Ela disse que chegou um profeta na casa dela e disse que viria um mal contra a sua mãe, minha querida. E ainda pediu para ela apressar com as coisas de Deus, né? Participar da Santa Ceia, né? E a irmã hoje, irmã, pelo fato que a irmã, o relato que a irmã deixou aqui, a irmã hoje está se sentindo culpada pela morte da sua mãe. Minha querida, eu vi esse comentário ontem de manhã, mas ontem eu fui fazer um exame e também meu filho foi comigo para passar no médico. Nós aproveitamos e fomos no mesmo lugar, no mesmo hospital. E eu li esse comentário aqui, irmã, mas eu li e até o momento eu não pude refletir sobre o que a irmã me deixou aqui. Irmã, primeiro, eu não estou aqui para te julgar, minha querida. Não estou aqui para julgar ninguém. Quem nos justifica é Deus e quem também faz justiça é Deus. Mas eu quero falar para a irmã aqui que ela disse, a irmã disse que esse profeta disse que o mal chegaria na vida da sua mãe. Minha querida, minha maravilhosa e amada irmã, no momento que essa pessoa falou isso, a irmã teria que ter repreendido no nome de Jesus. É claro que não vai voltar mais atrás, sua mãe já se foi, e graças a Deus que ela descansa no Senhor, como a irmã disse, ela descansa no Senhor. Mas, irmã, a primeira coisa que a irmã teria que ter feito era repreendido essa tal profecia. Sabe por quê, irmã? Eu já passei por isso também. No começo do meu ministério, como eu não sei se a irmã viu os primeiros vídeos eu deixei lá um relato que uma pessoa tentou fazer comigo. Essa pessoa era começo de ministério, 2, 3 meses por aí. Essa pessoa me invejava muito, muito. Os irmãos estão vendo, eu sou uma senhora, sou uma caduca. Eu não tenho beleza, eu não tenho juventude, eu não tenho dinheiro, eu não tenho riqueza, eu não tenho nada. Mas essa pessoa, ela me invejava muito, ela fazia muito trabalho dentro da igreja. Ela fazia muito trabalho contra a minha vida. E um dia ela chegou no meu ouvido e falou assim, Natalícia, a partir de hoje sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu, amém. Então, irmãos, naquele momento eu não tive discernimento porque eu era nova convertida. Eu tinha acabado de chegar ali naquela igreja. Eu disse amém. Chegando em casa, irmãos, só deixando aqui para os irmãos, eu tenho visão desde criança, só que a gente não, quando não é espiritual, a gente não tem um conhecimento da palavra de Deus, a gente não entende aquilo que a gente vê. Então, chegando em casa, Deus disse para mim, olha, vai bater na sua porta e quando você abrir, vão esfaquear o seu rosto. E o que a pessoa me disse na igreja? A partir de hoje, você nunca mais vai ser a mesma. Aquilo não foi uma profecia, aquilo foi uma praga. Ela já tinha planejado o mal contra a minha vida. Aí, como os irmãos que viram os primeiros vídeos vão saber o lugar que eu morei, quando eu fui expulsa da minha casa, por essas mesmas pessoas, que era cristãos.
e só tinha dentro desse cômodo que eu morava, que era um ponto comercial, o único lugar assim dividido que tinha era só o banheiro. Eu entrei pro banheiro, falei, Deus, e agora? Naquele momento eu tive discernimento, falei, Deus, e agora? Irmãos, eu fui correndo pro banheiro para orar. Naquele momento Deus disse para mim, não se preocupa, porque eu já enviei anjos para te ajudar. Naquele momento Deus me mostrou quem estava orando por mim. Irmã Irene, pensa numa mulherzinha pequenininha, franzininha, mas uma mulher muito cheia de Deus. Ele disse para mim, não se preocupe que eu estou enviando alguém para te ajudar. E ele me mostrou, a irmã Irene estava orando por mim. Ele incomodou a irmã Irene para orar por mim. Então, minha querida, não se culpe. Não se culpe, a irmã não teve discernimento. Quando ele disse que o mal ia chegar na vida da sua mãe, chegar na sua casa, a primeira coisa que a irmã tinha que fazer era repreender aquela profecia. Aquilo não era uma profecia, aquilo lá já tinha tramado aquilo contra a vida da sua mãe. Não se culpe por isso. Eu sei que o vídeo que eu coloquei aqui falando, o título é para não dar lugar, né? Não deixar o diabo dominar deixa eu ver aqui como que é, eu até esqueci. Não deixe o diabo, não deixe o ódio nem a ira te dominar, isso. Pois é isso que o diabo quer. Irmã, não se culpe. Não se culpe por isso. A irmã, assim, não teve culpa. A irmã não teve discernimento de repreender. E como a irmã falou que voltou a orar. Irmã, não é questão de Santa Ceia. Claro que a Santa Ceia é importante. É o corpo e o sangue de Cristo, né? Que foi derramado na cruz por nós. Né? O corpo que ele morreu por nós. O sangue que ele derramou por nós. Mas, irmã, não é questão da Santa Ceia. Nós temos que ter visão espiritual, nós temos que ter discernimento, nós temos que orar pedindo a Deus discernimento, irmãos, de certas profecias. Então aqui, minha querida, Miriam Gonçalves, não se culpe. Essa pessoa vai prestar conta para Deus. Você não tem nada a ver com isso. Não foi você que profetizou mal contra a vida da sua própria mãe. E glória a Deus que você teve uma mãe que foi sua amiga, que te amou até o último minuto da sua vida. Porque se a irmã assistiu os meus primeiros vídeos, eu não tive mãe. Eu tive uma pessoa que me colocou no mundo, me gerou, me colocou no mundo, me criou do jeito dela. Mas eu também não culpo ela, não. Foi o que ela fez por mim. O que eu posso fazer hoje? Nada. Eu perdoei, eu amava minha mãe, mesmo sabendo que ela me odiava. Então, minha querida amada, Miriam Gonçalves, não se culpe por isso. A irmã não teve discernimento de repreender aquela profecia naquele momento. Eu também não tive, irmã. Irmã, nós somos falhos. Nós somos falhos, irmão. E começo de ministério, irmãos, nós somos muitos bobinhos. Nós não conhecemos, nós não sabemos dividir as ovelhas dos lobos. Nós não sabemos, eu não sabia. Hoje, graças a Deus, Deus abriu minha visão. E hoje, quando eu chego na igreja, eu falo, posso ligar minhas anteninhas e ficar bem alerta, porque aqui tem mais lobo do que ovelha. Então, minha querida, minha amada Miriam Gonçalves, não se culpe. A irmã, claro que a irmã tinha que ter repreendido aquela profecia. Mas eu também não repreendi, mas eu não repreendi porque eu não tinha discernimento. Amém, minha querida? Eu estou orando pela sua vida, orei. E tem uma coisa, irmã, que quando eu li aqui, eu li assim meio... Eu só li por ler... Assim, não que eu não fiz caso, não fiz interesse de ler o comentário da irmã, mas eu tava saindo pro hospital fazer um exame. E quando eu cheguei lá no hospital, o tempo que eu fiquei ali aguardando o meu atendimento, eu comecei a ler, eu comecei a arrepiar, irmã. Eu comecei a arrepiar, né? Porque isso não foi uma profecia de algo bom. Se a irmã assistiu os meus primeiros vídeos, a irmã sabe a luta que a minha mãe passou. Mas a minha mãe, era o que ela tinha que passar. Porque a minha mãe era um demônio em forma de pessoa. E ali, quando eu fui para Jesus, Deus me usou para ir lá, ganhar ela também. Mas ela não aceitou, nem todos aceitam, né? Todos querem ir para o céu, mas nem todos aceitam Jesus.
Então, minha mãe, todo o processo que a minha mãe passou, Deus foi me mostrando o que minha mãe ia passar. O caso da sua mãe foi diferente. Não se culpe, minha querida, não se culpe, porque eu não me culpei, mas eu questionava a Deus o porquê Deus não curava a minha mãe. Eu já tinha orado por várias pessoas, tinha sido curada. Aconteceu vários milagres através da minha vida e porque ele não havia curado a minha mãe, mas minha mãe tinha que passar por aquilo. Eu volto a repetir, talvez ele não curaria a minha mãe, mas ele salvaria a alma dela. Por quê? Porque era o processo que ela tinha que passar. E o que nós plantamos aqui, nós temos que colher. Eu não vou plantar mal, jogar mal para todo lado, jogar espinho para todo lado para os irmãos colher. Claro que os irmãos não vão colher, quem vai colher sou eu. Mas no caso da sua mãezinha, foi diferente, né? Isso não foi uma profecia. Então, acalme o seu coração, minha linda, não se culpe, você não tem culpa. Mesmo que você não soube repreender aquela palavra, você não tem culpa. Deixe essa pessoa com Deus. Sua mãe descansa no Senhor, glória a Deus por isso. Eu sei que a saudade é imensa, a saudade vai ser eterna, mas glorifique a Deus, porque sua mãe está num lugar melhor do que aqui. Sua mãe está descansando no Senhor. Amém, minha querida? E eu quero deixar aqui mais um testemunho para os irmãos. Irmãos, eu estava visitando um ministério e eu quero falar para os irmãos mais uma vez, eu fui julgada. Irmã, tá vendo? Ô Miriam Gonçalves, minha querida, tá vendo quanto que eu sou humilhada também, minha querida? Eu já falei para os irmãos que eu tô trocando minhas vestes, eu tô mudando o meu jeito de ser cada vez mais, aprendendo mais, buscando mais em Deus, para que eu venha cada vez mais me converter, me consertar, porque nós temos que nos consertar todos os dias na presença de Deus. Quem quer subir, irmãos, vai ter que ter conserto. Ninguém vai subir desconsertado, não. O crente desmantelado, ele não vai subir. Irmãos, e quando eu cheguei nessa igreja domingo, anteontem, né? Irmãos, eu escutei tanta coisa, irmãos, tanta coisa. O pregador daquela noite, né? Que sempre ele que prega. Ele diz que eu tô limpa só por fora, por dentro eu tô podre. Irmãos, eu quero falar para os irmãos que quando vocês estiverem passando por lutas, não se desespere, não se desanime. Nenhum escolhido, nenhum que Deus escolheu para usar aqui na terra, vai passar livre sem luta, vai passar sem afronta, vai passar sem humilhação, sem julgamento, sem apontamento, não vai. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos lapidados. O ouro, ele é refinado. Para ele ser o ouro puro, ele tem que ser refinado. Então, nós somos joias nas mãos do Senhor. Nós somos vasos na mão do oleiro. E o oleiro, quando ele faz o vaso, que o vaso não está do jeito que ele quer, ele vai quebrar ele e refazer. Da mesma forma, somos nós na mão de Deus. Quando nós não estamos na posição que Deus quer, Deus ele vai nos lapidar, ele vai nos amassar, ele vai passar no moinho, ele vai passar ali na água fervendo, ele vai passar ele vai quebrar aquele vaso e vai refazer. Da mesma forma, somos nós. Irmãos, eu escutei muita coisa, mas eu, irmãos, quando eu saí daqui, eu já tinha passado mal, eu percebi, falei, tem algo contra a minha vida, eu não sei de onde está vindo, mas tem um ataque espiritual. Irmãos, eu saí ao mesmo tempo que eu queria ir, eu não queria, mas eu fui. Eu fui orando e pensa bem como eu fui orando, Senhor. Me proteja de toda e qualquer retaliação. E fui, irmãos, para a igreja. No primeiro momento que aquele pregador fez a oração, eu orava normal. Quando outra pessoa subiu no altar para orar, eu só orava em mistérios, eu não entendi por quê. Depois, na hora da palavra, irmãos, veio as pancadas. Eu entendi. Aí, irmãos, eu entrei e saí de cabeça erguida. Porque, irmãos, eu não estou no pecado. Eu não estou fazendo a vontade do diabo. Mas eu fui tão confrontada, irmãos, tão confrontada. Mas eu voltei tranquila. Falei, Deus, o que foi que eu fiz? O que eu fiz de errado? Enfim, irmãos, o que nós temos que aprender? Eu tô com alergia hoje de novo, irmãos.
A gata da minha filha subiu na minha cama. Quando a minha filha não tá, a gata sobe na minha cama. Aí, irmãos, o que que eu aprendi? Nós temos que sofrer aqui nessa terra. Jesus sofreu. Jesus sofreu por nós, ele não reclamou. Olha, Jesus foi açoitado, foi cuspido, foi coroado coroa de espinho, foi apregoado pés e mãos naquela cruz. Carregou aquela cruz no ombro ainda. Jesus, quando teve sede, pediu água, eles deram vinagre. O quanto que Jesus sofreu. Jesus foi humilhado. Jesus não desistiu. Por que não desistiu? Por minha causa e por sua causa. Então, não desista do seu chamado. Não desista da sua caminhada com Jesus. Porque Jesus sofreu por nós. Ele não tendo pecado. Ele se fez carne, se fez pecado, se fez homem. É por mim e por você. Por mais que nós ainda não tínhamos nascido, ele sofreu por nós, porque ele sabia que nós iríamos existir. Então, vamos carregar a nossa cruz. Carregar a nossa cruz, o que que é? Não é eu entregar a minha cruz para os irmãos, nem os irmãos entregar a sua cruz para mim. Vamos carregar a cruz que Jesus nos deu. Não o fardo do Satanás, como eu já deixei para os irmãos sobre o fardo e o jugo. Vamos carregar a nossa cruz, vamos caminhar na presença do Senhor. Deixa falar, deixa humilhar, deixa julgar. Sabe por quê? O dia do juízo final está chegando, meus irmãos. O dia do juízo final está chegando e cada um prestará contas a Deus. Cada um, Deus vai pedir conta das nossas obras, das nossas ações. Então, minha querida irmã Miriam, não se culpe, minha querida. Obrigada aqui, Nina16, comentou aqui, Deus abençoe a sua vida. Irmãos, não vamos nos culpar por algo que acontece que nós, às vezes, nós não temos discernimento. Claro, nós temos que pedir perdão a Deus. Ô, Senhor, me perdoe por aquilo que eu não entendi. Eu, irmãos, nem sabia pedir perdão. Irmãos, eu tinha acabado de chegar na igreja. Aquela pessoa queria desfigurar o meu rosto. Por inveja. Olha meu rosto aqui, perfeito. Tá vendo? A pessoa inveja. A pessoa nos inveja não é pelo que nós temos. Se eu tenho um carro, ela pode comprar. Se eu tenho uma casa, ela pode comprar. Se eu vou num lugar passear, ela pode ir. Se eu compro uma roupa, ela pode ter um sapato, ela pode ter um penteado. Qualquer coisa que nós comprarmos, ela pode ter. A única coisa que ela não pode ter é o que nós somos. A nossa essência. E se ela buscar pela presença de Deus, ela vai ter. Mas se ela não buscar, não vai ter. Então, os cristãos, os que são invejados como eu, como vocês, a única coisa que os invejosos não podem ter de nós é a nossa essência. É a presença de Deus na nossa vida. Então, meus queridos e minhas queridas, não entristeça pelas palavras que falam contra a sua vida. Quando você sentir que aquilo não é de Deus, repreenda na hora no nome de Jesus. Porque quantas vezes eu escutei coisas que na hora eu repreendia na mente. Eu não falava, mas eu repreendia na mente. E ontem eu fui orando sem saber que o levante estava sendo dentro daquele ministério onde eu estava indo. E eu fui, Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, me livra de toda e qualquer retaliação. Cheguei na igreja, comecei, irmãos, a orar em línguas, sem saber o que viria depois. A palavra foi só humilhação. E não é a primeira vez, não, irmãos. Eu não sei se eu falei para os irmãos, acho que eu deixei um vídeo aqui também falando. Eu teve um ministério que eu fui lá visitar. Eu só fui lá 2 vezes. A primeira vez, tudo bem, foi culto de ensino. A segunda vez, que foi o culto normal, a palavra foi só me humilhando. E eu falei, Deus, o que é que eu fiz? Foi aí que Deus me disse, isso não é para te derrubar, isso é para te fortalecer. E ele ainda disse, para você ver, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Irmãos, é tão impressionante como Deus é lindo, que hoje eu estou feliz, muito feliz, e quero compartilhar minha felicidade e minha alegria para os irmãos. Irmãos, eu fui confrontada, irmãos, no domingo no culto. Chegando aqui, irmãos, eu dobrei meus joelhos, fui entregar minha vida para o Senhor Jesus, entregar os meus filhos, entreguei também os irmãos para o Senhor Jesus. Irmãos, eu demorei a dormir pensando naquilo que eu escutei. Falei, Deus, mas que mistério foi aquele? Aí eu fui lembrar que eu fui orando, que eu fui repreendendo lá, eu orei mistérios. Um tempão, irmãos, orando em mistério, e Deus não me deu discernimento daquilo que eu estava orando, não sabia o que era. Mas Deus sabia qual seria a pregação daquela noite. E acredite, irmãos,
Ontem, às 4h22 da madrugada, começou a chegar mensagem no meu WhatsApp. Eu estava orando pela nossa vida, as nossas vidas e pela vida do meu filho. Meu filho que está um pouco muito resfriado, né? Um pouco muito o erro, né, irmãos? Meu filho está um pouco resfriado. E eu ali orando, irmãos, e caindo mensagem. Irmãos, quando eu fui ver um pastor de BH muito abençoado, irmãos, eu fui confrontada, eu não falei nada para ninguém. 4h22 da manhã, esse pastor mandando mensagem. Eu esqueci de tirar aqui, irmãos. Eu esqueci a palavra que ele me mandou, irmãos. Eu esqueci a palavra. Não lembro qual a palavra, mas no próximo vídeo eu vou deixar para os irmãos. Irmãos, ele me deixou uma palavra de conforto, ele mandou um áudio de oração, e naquele áudio falava tudo que eu estava enfrentando. Falava tudo, fala tudo, o áudio está aqui, irmãos. Naquele áudio foi falando tudo que eu estava enfrentando. Irmãos, eu não falei nada para ninguém. Mas quando a pessoa é de Deus, serve a Deus em espírito e em verdade, Deus revela para ele. Lembra quando eu falei que aquela pessoa disse que eu nunca mais seria a mesma? O que Deus me disse? Que ia esfaquear o meu rosto. Ela ia desfigurar o meu rosto, porque ela queria fazer isso. Deus incomodou lá a missionária Irene para orar por mim. E domingo eu fui confrontada na igreja. Deus incomodou o pastor Germano. É Bruno Germano que é o nome dele, de BH, Minas Gerais. Então, Deus, ele sempre envia os teus servos. Ele sempre envia anjos para cuidar de nós. Na segunda-feira, ontem, 11 de agosto, que foi até o aniversário do meu filho, o pastor Bruno Germano começou a me mandar mensagem. Uma palavra maravilhosa. Só que agora eu não lembro, irmãos, que eu tenho muito problema com guardar as coisas, problema de memória para guardar as coisas. Tá aqui no telefone que eu estou gravando, por isso que eu não vou procurar para os irmãos agora, porque não vai dar certo. Mas, irmãos, a palavra foi em cheio, tudo que ele falou comigo. A palavra, né? E a oração que ele mandou para mim. Então, eu quero falar para os irmãos, não se preocupe. Quando o inimigo se levantar contra a sua vida, qualquer afronta que vier, repreenda no nome de Jesus. E pode crer que no mundo espiritual tem alguém orando por você. Porque Deus, ele levanta os teus servos para orar em favor da sua vida. Como Deus já fez por mim várias vezes. E 2 vezes que nunca vai sair da minha mente. A oração da irmã Irene, que Deus me incomodou para orar por mim. E a palavra que o Bruno Germano mandou para mim ontem de manhã. Então, não se preocupe, porque Deus, ele vê tudo. É ele quem vê o profundo e o escondido. E ele sabe quem ele vai usar. Quem serve ele verdadeiramente. Quem serve ele em espírito e verdade. E ele vai usar aquela pessoa para interceder por nós. Querida irmã Miriam, não se preocupe. Deixa com Deus. Entrega essa pessoa nas mãos do Senhor. Descansa o seu coraçãozinho de filha. Descansa o seu coraçãozinho. Não se preocupe, não se culpe com nada. Não se culpe pelo fato, pelas coisas que aconteceu. Você, minha querida, não teve culpa. Assim como eu não tinha culpa, não tenho culpa de várias coisas que me condenaram. Não se preocupe, porque Deus está contigo, Deus é contigo. Sua mãe foi, você não teve discernimento, mas você também não é culpada. Entregue essa pessoa, se ela ainda vive, entregue ela nas mãos do Senhor Jesus. E vigia. Vigia, vigia, vigia. Quando alguém te falar algo, você, mesmo que você não lembre de repreender no momento, quando você lembrar daquela palavra, você vai perguntar, Senhor. Você vai falar para Deus, Senhor, se é do Senhor, eu recebo. Mas se não, eu repreendo no mundo, eu cancelo no mundo espiritual. Essa palavra ou talvez essa profecia. Amém, minha querida? Não se preocupe, porque Deus vai pedir conta de tudo que nós fizemos aqui, daquilo também que nós deixamos de fazer.
Amém, minha querida? Eu sei que hoje eu tô feliz e sei também que a irmã tá triste. Mas, irmã, se sinta feliz, minha amada, se sinta feliz. Eu sinto a sua dor, eu sinto que você está sentindo de não ter tido entendimento, mas fique em paz, porque de uma forma ou outra, você talvez ia perder sua mãe, né? Não foi da forma que você queria, porque ninguém aceita isso, né? Mas um dia, com certeza, sua mãezinha iria partir para o Senhor Jesus. Então, não se culpe por isso. Se alegre. É claro que você está triste por uma parte, mas se alegre por saber que ela descansa no Senhor. Eu só sei que hoje mesmo, eu lembrando, e eu falei, eu tenho que gravar um vídeo para falar com a irmã. Eu estava arrepiando por essa mensagem que a irmã deixou aqui para mim. Mas, querida, não se preocupe, sua mãe está bem, descansa no Senhor. Agora, irmã, naquele grande dia, essa pessoa vai prestar conta para Deus do que ela falou, ou talvez ela já tinha feito, né, irmã? Não foi só uma palavra, foi um ato, né? Foi um trabalho. Mas não se preocupe, querida, deixa com Deus. Sua mãe está em paz, está descansando nos braços do Pai. Deixa com o Senhor Jesus. Eu sei que dói. Quando eu perdi minha mãe, eu senti mesmo que minha mãe nunca gostou de mim, minha mãe nunca me aceitou, mas eu senti falta, senti saudade da minha mãe. Saudade. Né? Falta não, porque eu sempre estive com ela, mas ela não esteve comigo. Então, no mesmo momento, eu estava só. E só lembrando aqui para os irmãos que quando eu entrei naquela igreja que eu fui domingo, que eu fui confrontada, eu me sentia sozinha naquele lugar. Foi aí que eu fui tendo entendimento. Eu falei, o problema que eu estava sentindo era aqui dentro. Porque eu estava em paz. Quando eu cheguei lá domingo, eu comecei a me sentir sozinha, como se todos desaparecessem e eu estava naquele lugar sozinha. Foi que eu comecei a ter entendimento de que a afronta que eu tinha passado mal aqui, assim, eu tinha vindo sobre mim uma afronta, não é que eu tinha passado mal, tinha vindo sobre mim uma afronta. Eu só não sabia de onde tinha vindo. E ao mesmo tempo que eu não queria ir naquela igreja, eu queria ir. Mas foi lá que Deus me revelou que a afronta tinha vindo de lá. Então, naquele momento, eu me senti sozinha naquele lugar. Eu falei, obrigado, Senhor, por me confirmar aquilo que eu não sabia. Por me revelar, né? Me dar a confirmação daquilo que eu não sabia. Porque ali dentro eu me senti só. Falei, agora eu não posso esquecer de vir aqui, porque agora todos me abandonaram. Enquanto tudo parecia que estava bem, muitas coisas aconteceram, muitas coisas bonitas lá, maravilhosas, mas só de aparência. Então, aparência, quem está de aparência não sou eu, e sim eles, né? Mostrou primeiro a aparência, depois soltou as garras. E eu não, a mesma pessoa que eu sou em casa, sou na rua, sou na igreja, eu sou sempre essa pessoa que estou aqui falando com os irmãos. Eu não vou mudar, como eu já deixei no vídeo, quem muda é o Satanás, porque Deus, ele não muda, Jesus, ele não muda, ele foi, e vai sempre ser o mesmo. E nós não podemos mudar. Nós temos que mudar para melhor. Nós temos que evoluir na presença de Deus. Então, ali, primeiro mostrou serem pessoas de Deus. Depois, botar as garrinhas para fora. E foi no momento que eu me senti só. Parece que eu estava ali no lugar, parece que só eu estava no escuro. Eu estava sozinha naquele lugar. Mas, enfim, eu quero deixar aqui um forte abraço para todos os irmãos. Desejar boas-vindas para os novos inscritos. Agradecer imensamente do fundo do meu coração cada um. Um beijo no coração de cada um dos irmãos. Estou orando por você e pela sua família. Que Deus venha te conceder graça. Deus venha te conceder sabedoria, discernimento, entendimento. Que o Senhor Jesus possa te alcançar nessa tarde. Com as suas infinitas e grandes misericórdias. Que as minhas orações cheguem até o trono da eternidade. Todos os dias eu peço, Espírito Santo, interceda por mim junto ao Pai. Leve as minhas orações até o trono da eternidade. Para que Deus venha socorrer a nós, não só a mim e a todos nós. A mim, a ti e a nós. Porque todos nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E ninguém aqui no mundo sobrevive sem a misericórdia de Deus.
Por quê? Por mais que as pessoas estão iludidos com riquezas, com bens materiais, com corpo bonito, com cabelo de jeito que agrada os outros. Tem pessoas que vivem para agradar os outros. Nós não. Nós cristãos, nós que somos vasos do Senhor Jesus, vasos escolhidos na mão do Senhor Jesus, nós temos que nos cuidar, sim. Não é ficar desleixado, mas nós temos que cuidar para o Senhor Jesus. Não é cuidar para agradar o homem, mas sim a Deus. Então, que Deus derrame chuva de bênção sobre as nossas vidas. Que Deus venha nos dar sabedoria, discernimento e entendimento do que é espiritual e do que é carnal. Do que vem de Deus e do que vem do diabo. A Bíblia já fala, Deus está conosco, mas o diabo está ao nosso derredor. Deus sabe o que está acontecendo na nossa vida e o que vai acontecer, mas o diabo também sabe. O diabo ele não é bobo. Então, nós temos que ter muita maturidade, muita sabedoria para entender certas coisas. Como a irmã falou, da profecia. A outra não era profecia também, né? Ela já tinha tramado ali contra a minha vida para desfigurar o meu rosto. Por inveja, irmãos, por inveja. Por inveja. Vou falar assim para os irmãos, por inveja. Olha o rostinho que bonitinho, irmãos. Tão loirinha, de olhos azuis. Olha o cabelo liso, cacheado, como o cabelo de um anjo. E ela me invejava. Ela me invejava. Foi aí que ela disse, você nunca mais vai ser a mesma. Porque para destruir meu rosto. Olha como que já tá aqui de mochiba, de pelanca. Irmã, eu sou uma idosa, sou uma caduca. Nem naquela época eu já não tava nova mais, há mais de 13 anos. Eu já não tava uma jovenzinha bonitinha. E ela me invejou. Então, irmãos, o inimigo, ele inveja, não é a nossa beleza. Ele inveja, é a nossa essência. É a presença de Deus na nossa vida. Vou parando por aqui que o vídeo já ficou um pouco comprido. Mas, irmã Miriam, em nome de Jesus, não se culpe. Peça perdão a Deus, porque você está culpando de uma coisa que você não tem culpa. Em nome de Jesus, não se culpe. Não foi você que veio profetizar algo de ruim contra a vida da sua mãe. Em nome de Jesus. Repreenda isso e peça perdão a Deus. Não foi você que falou essa tal profecia. Amém, irmã? Que Deus abençoe a sua vida, querida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus te conforte, Deus console seu coração. E que Deus tire esses pensamentos negativos da sua cabeça, esse sentimento de culpa. Você não tem culpa, mesmo que você não teve sabedoria de repreender, assim como eu também um dia não tive. Não se culpe em nome de Jesus. Siga a sua vida em paz, né, glorificando a Deus, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Não se culpe, não foi você que causou mal na vida da sua mãe. Em nome de Jesus, minha querida, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa te abençoar nessa tarde. Que Ele possa te alcançar e repreender todo o mal contra a sua vida. Todo esse espírito mulambento que está te acusando de que você não cuidou da sua mãe. Esse espírito que está torturando a sua mente. Ele tortura a sua mente 24 horas para que você fique depressiva, para que você se culpe pela morte da sua mãe. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo no mundo espiritual, eu cancelo no mundo espiritual esses pensamentos de culpa. Em nome de Jesus, não se culpe, irmã, não se culpe. Amém, minha querida? Que Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro. Eu amo estar falando aqui com os irmãos. Se for falar, irmão, fazer um vídeo de umas 2, 3 horas. Mas não pode, né, irmãos? Fica meio chato para os irmãos assistir. Deus abençoe os irmãos e que fique na paz do Senhor Jesus. Vigia, irmãos. Vigia. Amém?